Nós estamos retornando no segundo bloco do nosso programa, nosso convidado Bruno Zito, jornalista, e que nos dá a honra hoje da participação. Bruno, essa semana foi um vai e vem que mesmo os mais curiosos, estudiosos que acompanham a política ficaram atônitos. Exatamente. Esta maldita mania de esquerdista de fazer uma alaúsa, uma política inconsequente de proteção a isso, aquilo, né? Deixando a sociedade a perigo. Numa primeira votação, a Câmara de Deputados não aprovou a redução da maioridade penal para 16 anos, e depois não sei como se faz de novo. Olha, o presidente da Câmara não gostou, vamos voltar e vamos voltar novamente. Como é que se entende isso? Pois essa é uma situação interessante. Muitos falam que foi rasgada a Constituição pelo Eduardo Cunha, gritam, bradam aos quatro ventos que um dos direitos, uma das cláusulas pétreas é a maioridade penal, é essa situação. Só que eu vi um comentário hoje muito interessante. Existem outras cláusulas pétreas, o direito à vida, o direito à segurança, o direito ao lazer. Nenhuma dessas está sendo respeitada quando um marginal de 14 anos entra na tua casa, te assalta, te mata, te assalta na rua, rouba o teu carro. Essas cláusulas pétreas não estão sendo respeitadas. Então, eu acredito que essa situação da votação, ela ocorreu, ao meu ver, da seguinte forma. O primeiro texto, a primeira PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela tinha um texto mais vigoroso, mais rígido, que tornava qualquer tipo de crime para o menor, fazia com que o menor fosse imputável àquele crime. E nesse segundo texto, mais brando, somente crimes hediondos, homicídio, estupro, latrocínio, somente nesses crimes o menor ele é imputado nessa penalização. Um meio termo. Exatamente, acharam um meio termo que agradou a maioria dos deputados e, claro, a influência e o poder político do nosso presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Então, o poder dele acabou também influenciando, mas aí é política. A política é isso, a política é um jogo de influências, é um jogo de interesses. Já dizia o Brizola, de interesses. Interesses. Exatamente. Então, prevaleceu os interesses de algum apoio, porque hoje em dia, infelizmente, a nossa política ela é baseada na troca. Tu me apoia, eu te apoio. Vota nesse projeto que eu voto naquele. E, infelizmente, em todo o Brasil, a nossa política é dessa forma. Seja na Câmara de Vereadores, que tem 8, 9, 10 vereadores, seja lá em Brasília, que tem 600, 500, 400 deputados. Bom, o projeto agora aprovado segue para o Senado. Ele tem mais uma votação na Câmara e 2 votações no Senado. Não passa pela presidente, ele não vai a veto da presidente. A presidente Dilma não pode vetar. Isso é importante. Então são 2 votos. Se passar na próxima na Câmara, vai ao Senado. Qual é a tendência no Senado? E acredito que no Senado os senadores, por terem uma posição mais conservadora, mais de direita, acredito que passe tranquilamente também no Senado a redução da maioridade penal. Até porque ela é um tema que é o primeiro passo. A gente tem que fazer toda uma reestruturação do nosso sistema carcerário. Só a maioridade penal não vai resolver nada, reduzir. Eu posso reduzir a maioridade penal para o feto, que não vai reduzir, não vai diminuir a criminalidade. O que a gente tem que fazer? Muitos falam em educação, mas a educação, os jovens de 16 anos hoje, tinham 3 anos quando o governo do PT entrou no poder. Então eles tiveram todos esses 14 anos para fazer a educação e não foi feito. Então falar agora que a educação é o problema, quem defende essa bandeira não tem legitimidade para defender, exatamente, não tem moral para defender esse ponto de vista, esse posicionamento de que a educação deveria ter sido pensada. Se é o próprio governo do PT que estava dando a educação quando esses jovens eram bebês ainda. Então, ao meu ver, há de se ter uma reestruturação de todo o sistema carcerário, todo o sistema penal brasileiro, começando pelo Código Penal. O nosso Código Penal é velho, desatualizado,
Está sendo feito um novo, nos mesmos moldes, não vai mudar quase nada. Deveriam ser incluídas penas muito mais rígidas, porque eu vejo que quando a gente coloca um assassino, eu digo porque eu faço parte dos cidadãos de bem que colocam um marginal na cadeia. Um assassino, um estuprador, ele não deve nunca mais conviver em sociedade. Uma pessoa que comete esse tipo de crime, ao meu ver, ao meu entendimento, não deveria se misturar à sociedade nunca mais. Eu acredito que a rigidez das penas deveria ser aumentada. Deveria se ter prisão perpétua no nosso país. E, juntamente a isso, presídios de qualidade, como a gente falou no primeiro bloco, mais presídios e presídios de referência, e que esses presídios não fossem sustentados pelo meu dinheiro, pelo teu dinheiro, pelo dinheiro do internauta que está vendo isso. Deveria ser sustentado pelo preso que está lá dentro. Ele teria que trabalhar. Quer comer? Trabalha. Quer ter água para tomar banho? Trabalha para pagar isso. Trabalha para ter o teu sustento. Já que tu não serve para conviver em sociedade, pelo menos para dar o teu sustento. Não trabalhou, não come. Não trabalhou, não toma banho. E a rotina diária de um presidiário, ao meu ver, deveria ser da seguinte forma: 16 horas de trabalho, 2 horas para almoço e banho e 6 horas de sono. Deu? Não precisa mais que isso. Não, 6 horas de sono, 6, 8, 14 horas de... Então, vamos refazer a conta. 14 horas de trabalho, 2 horas de almoço e banho, e aquele tempinho para ficar parado, que não deveria, mas... E o tempo de sono. Deu? A rotina deveria ser assim, sempre. 365 dias por ano. Porque essa pessoa, ela não pode mais conviver em sociedade. Um assassino, ao meu ver, ele vai ser sempre um assassino. Eu não acredito em ressocialização. Isso é utopia, na minha opinião. Ressocialização de assassino, de estuprador, de quem comete um latrocínio, de quem atira na cabeça de um pai de família com sangue frio, ressocialização para mim não existe. A residência é quase certa. Exatamente. E o sistema não faz nada por isso. Exatamente. Todo o sistema, tu caiu no sistema uma vez. Olha, aquele presídio de Canoas, por exemplo, foi aprovado, reaprovado, triaprovado, né? E não dá início. E continua lá. Faltam 17 milhões de reais para terminar ele. É 0,01% do valor da obra. Ele está 99,9% pronto. Falta esse 0,01, que são 17 milhões de reais. Livraria Central, Livraria Montenegro, né? Vamos dizer, ia liberar, ia dar menos detentos e em melhores condições para os detentos também. Exatamente. E nós não conseguimos terminar uma obra. Exato, nós não conseguimos terminar uma obra que desafogaria muitos presídios. Em Porto Alegre, há alguns dias, estava instalado o caos, porque os presos estavam ficando nas delegacias. O central foi interditado, proibiram a entrada de novos presos, os presos tinham que ficar nas delegacias. Se instalou o caos. As delegacias não são para isso. Exatamente, a delegacia é para o bandido ser preso e ficar ali no máximo algumas horas e ser remetido ao presídio. No máximo. E estavam ficando... Dias. Já tinha presos há 48 horas, sem uma cama, sem água, sem comida, sem banheiro, sem nada. Imagina o que é aquilo ali. Não é condições, não se der condições humanas, só vai piorar. Exatamente. Não devem ser reinseridos na sociedade, ao meu ver, mas também não devem ser tratados como animais. Perfeitamente. O mínimo de dignidade há de se ter, até pela questão das convenções dos direitos humanos e que também deveriam ser muito revistas, porque há essa defesa xiita dos direitos humanos. Eu chamo dessa forma, são defensores xiitas. Xiita é aquele que é um radical extremista de qualquer causa, não é só o muçulmano. Se eu falar em xiita, as pessoas já remetem a um muçulmano, mas não é. Xiita é quem defende uma causa extrema, de forma extrema. E nós estamos aí com esse grave problema. Exatamente. E chegou, inclusive, numa das discussões lá, o que é uma barbaridade, nas discussões desse projeto da redução da maioridade penal, dizer que não haviam cadeias adequadas para isso. Mas isso é problema do Estado. Exatamente. Então,
nós estamos confessando a falência do Estado. Exatamente, nós estamos decretando a falência do nosso sistema de governo. E é um Estado que poderia concentrar em algumas coisas. Exatamente. As pessoas as pessoas não têm mais segurança. Exatamente. Aqui em Montenegro, nós tínhamos, eu me recordo quando eu era criança, que ouvia-se falar num tiroteio em Montenegro, nossa, era o fim do mundo. Agora a gente tem um tiroteio por dia. Um tiroteio por dia. Um tiroteio por dia, é 2 mortes por semana, e assim a coisa vai indo. É acidente, é tiro, é assalto. Bom, assaltos por dia, a gente já perdeu a conta de quantos são. E não há mais quem não foi assaltado. Exatamente. Isso era coisa de Rio de Janeiro, São Paulo. Não, exato. Não. E aí já foi chegando perto. Ah, é coisa de Porto Alegre, Caxias. Agora já está aqui em Montenegro, já está no Maratá, já está em Broxir. Então nós temos essa situação. Outra coisa, Marcos, que é muito interessante nessa discussão da maioridade penal e que eu acho que é exagerado de algumas pessoas, é falar na questão do preconceito, do racismo. Eu ouço muitas e leio muitas opiniões no Facebook falando que estão querendo prender e acabar com a juventude negra. Mas por que só a juventude negra? Quer dizer que o jovem branco não rouba, não assalta, não mata? Só tem negro fazendo isso? A maioria é branco. Exatamente, nós temos... Então, falar-se que estão querendo prender e acabar... Os deputados brancos e ricos estão querendo prender os jovens e negros. E eu acho isso um absurdo, falar esse tipo de opinião, emitir esse tipo de opinião. É até uma irresponsabilidade tu emitir esse tipo de opinião, dizer que estão querendo acabar com a juventude negra. Isso é um preconceito dos próprios negros com eles mesmos. Estão dizendo que a sua juventude é bandida. Ao invés de dizer que a sua juventude é educada e que não importa se a maioridade é de 10, 12, 5, 2, 1, menos 5 anos, não importa, não influencia. Que além da condição e do meio onde tu vive, o que influencia muito é a índole e o caráter. Isso a pessoa já nasce com ela. Quem nasce com uma boa índole, seja negro, branco, amarelo, verde, azul, laranja, roxo, não importa a cor, não importa de onde ele veio, não importa a etnia, se ele nasceu de boa índole, a maioridade penal pode ser quando ele nascer. Ele não vai importar. Sem dúvida. E às vezes, infelizmente, em boas famílias vai ter também. Exatamente. Em boas famílias acontece nas ruins, acontece em qualquer família. Qualquer família pode ter uma maçã podre que estrague. Sem dúvida, sem dúvida. E ao Estado cabe, porque o Estado, a importância do Estado é o poder de polícia. Não falando aqui da polícia que prende, que administra a questão da segurança, mas o poder de polícia de ele estabelecer, a ordem, o governo. A hora que ele abre mão disto, ele não tem mais utilidade. Exatamente. Absolutamente nenhuma. É a falência do sistema. O sistema rui, ele acaba e então há de se colocar outra coisa no lugar. Se o nosso sistema não está funcionando, há de se botar outro sistema então no lugar. Ou dá-se um jeito, ou o sistema como está, os governantes tomam alguma atitude para retomar o controle da situação, ou então deixa que alguém assuma e retome o controle. Retome o controle do Estado. Aqui em Montenegro nós temos a PEC, né? Nosso presídio lá, que mal ou bem parte dos apenados tem uma atividade laboral. Sim. Não todos. Né? E aqui, não sei como hoje funciona, mas no tempo que eu era vice-prefeito com o prefeito Percival, nós tínhamos um convênio. O município tinha um convênio, então o pessoal trabalhava para a comunidade. Claro, sim, exatamente. Então esse tipo de atividade, ele afasta o sujeito do crime e afasta também e possibilita uma certa recuperação. Exatamente, mas esses são para os apenados do semiaberto. Semiaberto. Exatamente, do Instituto Penal, que nós temos ali, né, depois da volta do morro. Isso. Ali na Grande Timbaúva, exatamente, do lado do Lar do Menor. E aí recai aquela situação, né? São aqueles passíveis de ressocialização. É o cara que não é estuprador,
é o cara que não é assassino, é o cara que não mata um pai de família com um tiro a queima-roupa na cabeça, sangue frio pelas costas. Esse tipo, então, há de se tomar também todo um cuidado quanto a essa situação de tentar essa reinserção na sociedade. O cara que tem a possibilidade, se for possível, se ele trabalhar, se ele provar que ele pode ser reinserido na sociedade, eu concordo plenamente que ele trabalhe, que ele tenha o seu sustento, até porque ele acaba perdendo o ladrão de galinha que vai preso. Esse cara deveria ser dado uma chance para ele. O cara que comete um crime de pequena monta, um crime de menor potencial ofensivo, roubou uma galinha, roubou uma camiseta na loja, roubou alguma coisa, não que ele deixe de ser um criminoso, que deixe de se criminalizar essa situação, mas que se volte a atenção para a tipificação criminal, o tipo de crime que ele cometeu, o tipo de pena que é aplicada a ele. Eu vi um comentário hoje bem interessante de duas situações. Um menor que furtou no supermercado alguns produtos alimentícios, foi preso, condenado a 3 anos e alguns meses em regime fechado. E um figurão da alta sociedade do Rio de Janeiro matou, bêbado, dirigindo um carro, matou uma pessoa, foi condenado a prestar serviço comunitário. 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. E aí começa a falência do nosso sistema carcerário. Está tudo corrompido. Executivo, legislativo, judiciário. Todos se corromperam. Infelizmente, tem de se ter uma mudança generalizada em tudo. E é uma mudança lenta, gradual e dolorida. Dolorida. Sem dúvida. Eu, diferente de algumas pessoas, tenho muita fé e muita esperança. E sou um otimista de que isso tudo vai mudar. Com certeza, temos de ser otimistas. Essa Operação Lava Jato nos ensinou que ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. Nós vamos fazer um intervalo e retornamos para o nosso último bloco em segundos. Muito obrigado.